Olá, hoje vamos falar sobre vírus. Eu me chamo Glênio Henrique, sou residente pela UFPCAFS. Bom, para começar a falar de vírus, a gente tem que primeiro compreender que eles são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula, não possuem nenhum tipo de estrutura celular. Com isso, a gente já pode deduzir que eles não possuem metabolismo próprio. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Como eles não possuem estrutura celular própria, por não possuírem metabolismo próprio, eles são obrigados a procurar células para se hospedarem e assim poder dar início, meio e fim ao seu ciclo de vida. Já que a célula é a estrutura responsável pelo metabolismo do vírus, por tudo, é tão importante uma célula que, por ele não possuir ser acelular, ele é obrigatoriamente um parasita intracelular. Então, o que tem dentro do vírus? O vírus é composto de quê, já que ele não tem célula? O que tem dentro de um vírus? Bom, aqui a gente tem dois desenhos ilustrativos, na intenção de facilitar o entendimento e a visualização da estrutura de um vírus. Primeiro, a gente tem que partir da premissa que a gente pode encontrar o vírus de duas formas: o vírus nu, atenção na aspas aqui no nu, pelo amor de Deus, e o vírus envelopado. No vírus nu, a gente tem aí a composição dele como um todo pelo capsídeo, que é essa parte laranja, a parte mais externa, e pelo ácido nucleico, que é onde está toda a informação genética dele. O legal é que o vírus ele pode ter DNA ou RNA no seu ácido nucleico. Já nos vírus envelopados, a gente tem a mesma estrutura de cima, com capsídeo, ácido nucleico, sendo DNA ou RNA, porém, a gente tem uma parte mais externa, que é o envelope fosfolipídico. Ao a gente analisar o tipo de vírus aqui envelopado, a gente consegue ter uma noção do porquê dos especialistas recomendarem sobre o coronavírus, o qual é um vírus que a gente vai abordar mais na frente, sobre o porquê os especialistas recomendam que seja feita ali a lavagem das mãos com água e sabão. Uma camada fosfolipídica, entre aspas, para nós, no nosso cotidiano, a gente chama de gordura. O que é que a gente usa para limpar uma frigideira suja de gordura após o uso? Detergente. O detergente ele desmancha essa camada aqui, deixando o vírus nesse estado aqui. Morto? Será que mata o vírus? Será que vírus é vivo? Nessa questão aí de vírus ser vivo ou não, se você mata ou se você deixa ele inativo é complexa, mas já já a gente chega lá. Uma questão legal sobre os vírus também são os superpoderes que eles têm. Quando a gente analisa isso aqui, esse tipo de vírus, a gente vê que, por ele não possuir uma estrutura celular, ele fica de certa forma exposto. E aí a gente cai aqui na pergunta que não quer calar. Vírus sofrem mutações, então eles são mutantes? Eles têm superpoderes? Gente, a partir do momento em que a gente compreende, a gente tem como base que o material genético do vírus ele é muito exposto ao meio externo e muito frágil, a gente compreende que ele pode vir a sofrer mutações, variações. O que são isso? Esse pedacinho aqui pode se quebrar e se emendar aqui, já vai formar outra sequência de DNA ou RNA. Talvez venha só a metade, talvez isso aqui se rompa e não fique nada dentro. E com essas mutações, o que vai acontecer? As adaptações. O vírus ele é extremamente mutagênico. A gente sempre escuta falar sobre, trazendo para a realidade mais atual, o Covid, a nova cepa. O que é isso? Não é só um Covid, já não basta um. Tem que ter outro tipo que mata mais, que pega mais em em certa faixa etária, que é mais letal ali, sei lá, de 50 para cima. Alguns que têm mais afinidade com crianças, afinidade entre aspas. O vírus ele acaba que, por ficar exposto, ele recebe características do ambiente em que ele está inserido e se torna resistente, ele se torna recíproco àquele ambiente. Por isso que a gente diz que ele tem superpoder, quando na verdade é adaptação. E aí, supervírus sim ou supervírus não?
claro, né? Como é que uma estrutura tão simples, acelular, gente, ele não é unicelular, não é que ele tenha uma célula, é que ele não tem estrutura celular nenhuma e ele é capaz de uma adaptação tamanha. Gente, é maravilhoso. Em tese. A gente vai agora aqui para a replicação dos vírus. Como é que acontece? Nesse esquema a gente consegue ver 5 passos. A englobação da célula, do vírus dentro da célula, ele aqui dentro já, depois o material genético dele sendo exposto, entrando na célula, se replicando, se unindo às partículas e saindo novamente. Para a explicação, cada uma dessas fases tem um nome. A de número 1 se chama adsorção, que é quando o vírus ele tem contato com a célula. Só para lembrar, prestem atenção, isso aqui é a ilustração de uma célula. Comparem o tamanho do vírus com a célula. O vírus é muito menor, o vírus é muito pequeno, a estrutura do vírus é minúscula. Então, na adsorção ocorre o quê? A ligação do vírus com a célula hospedeira, de forma que ela pode ser por englobamento, o vírus pode entrar aqui com a capinha dele, capsídeo, ou a parte de fora do vírus pode se unir à parte de fora, a membrana celular, e enviar já somente aqui o material genético. Mas vamos aqui demonstrar com a entrada por completo do vírus. Após a adsorção, quando ele entra dentro da célula, vai acontecer o processo de separação dos ácidos nucleicos, que é quando essa membrana ela vai ser diluída e o material genético do vírus vai ficar solto. Daí, esse material genético pode seguir vários caminhos. Ele pode ficar loando por aqui, ao léu, mas a intenção é o quê? Replicação. Já que ele não pode se reproduzir por si só, ele precisa de uma célula. E onde é que acontece a replicação? No núcleo. Aqui entra no terceiro processo, que é a replicação, onde o material ele vai usar das artimanhas, dos artefatos, das ferramentas da célula em prol de si mesmo, a fim de conseguir o êxito na replicação. Após ele conseguir se replicar, ele vai se unir novamente no quarto estágio, que é a montagem. Ele vai novamente se unir com as partículas do seu envoltório. Após ele se unir, a gente já vai ter aqui uma estrutura pseudo-perfeita de como entrou. E depois dessa quinta etapa de montagem, da quarta etapa, perdão, a gente vai ter a quinta etapa, que já vai ser a transmissão dele, a liberação, quando ele já fez uso de toda a ferramenta aqui na célula e já saiu. Menino, agora começou a discussão de gente grande, viu? Depois que a gente já entendeu como é a estrutura de um vírus, o que tem dentro dele, as principais características, né, da celular, a gente vai agora aqui para o bicho. Vírus são seres vivos ou não? Afinal, a gente tem aqui, né, a hashtag teoria celular, hashtag top trend número 1 no Twitter. A teoria celular, ela diz que, em outras palavras, que para um ser considerado ser vivo, ele tem que ter célula, seja unicelular com apenas uma célula ou pluricelular com mais de uma célula. Vírus não tem células. Então, pesquisadores que seguem a linha de pensamento da teoria celular defendem assiduamente, ou melhor, negam assiduamente a existência do vírus como ser vivo. Porém, há também pesquisadores que não sigam a teoria celular ou que descartem ela, mas que optam por outras linhas de raciocínio para defender que os vírus são sim seres vivos, como por exemplo a capacidade de replicação, que por mais que não seja dentro de uma estrutura celular própria, ele continua se replicando utilizando outras células. E aí, né, a gente já tem essa briga de gente grande. Uns dizem que sim, outros dizem que não, e acaba que são teorias, são ideias, onde nenhuma anula a outra, elas apenas se somam. Após uma pesquisa, eu acho que cada indivíduo consegue descobrir e distinguir qual mais agrada e começa a seguir essa linha de raciocínio. Mais uma
não torna a outra errada de forma alguma. Agora, o que, que os vírus causam? Quem são esses vírus? São pequenos, minúsculos, tá? Eles têm um processo difícil de adsorção, separação dos ácidos. Podem ter RNA, DNA, são superpoderosos, supervírus. Mas tá, e aí no dia a dia, quem são? Gente, os vírus, eles são os causadores de doenças virais. Doenças virais, como o próprio nome já diz. Onde a gente tem a gripe, causada pela influenza, a dengue, o Zika vírus e o tão conhecido e temido coronavírus.